Nuno Silva Leal, como foi conviver com o vírus Covid-19 estando em Macau? Em relação àquilo que nós passamos aqui, nós de facto passamos isto um bom bocado antes, há quase 2 meses atrás, foi quando as coisas começaram aqui a acontecer, os primeiros casos e toda a população a ter uma expectativa muito grande, porque na altura era tudo ainda muito mais desconhecido do que é hoje em Portugal. Portanto, os primeiros casos que foram conhecidos publicamente, pelo menos internacionalmente, deram-se ainda em janeiro, e os primeiros casos aqui em Macau também se deram nos finais de janeiro, princípios de fevereiro. Portanto, ainda tinha poucas semanas diremos, vida, aquele vírus do ponto de vista internacional ou de conhecimento das pessoas, e portanto ainda eram tudo bastante desconhecido e foi de facto um período um bocadinho angustiante ao princípio, porque ninguém sabia muito bem o que fazer e como fazer. Onde me parece que houve uma grande diferença foi na atitude que o governo de Macau teve em enfrentar o problema, comparativamente, por exemplo, com o que se está a passar em Portugal. O governo de Macau não teve qualquer problema em tomar atitudes drásticas, imediatas, de tentar travar o vírus. Antes de chegar aos 10 casos, imediatamente marcou uma quarentena e fechou casinos, que é o ganha-pão de Macau, basicamente, é o motivo porque as pessoas, porque Macau recebe quase 40 milhões de visitantes por ano, e o governo de Macau não teve qualquer problema em fechar os casinos, em ordenar que a função pública parasse toda, com exceção dos serviços essenciais, bombeiros, saúde, polícia. Mesmo a saúde parou muitas coisas, tudo que fosse consultas urgentes, tudo que fosse consultas não urgentes, cirurgias programadas, etc., a não ser que fossem realmente inadiáveis por motivo de saúde, foi tudo adiado para posteriormente, portanto não houve qualquer problema em enfrentar as coisas como tinha de ser e de travar imediatamente a disseminação do vírus aqui em Macau. Macau acabou por só ter 10 pessoas contaminadas numa primeira fase, quando o vírus ainda andava um bocado livremente em Macau. Macau tinha, no momento em que as coisas começaram a acontecer, Macau tinha cerca de 2.000 turistas da província do Hubei, dos quais muitos da cidade do Wuhan, e portanto foi um período de muita angústia, porque nós não sabíamos com quem é que nos estávamos a cruzar na rua, no trabalho. Eu trabalho num casino que tem 6 hotéis, onde trabalhamos lá quase 20.000 pessoas, portanto, quer dizer, o risco era tremendo de contaminação se aparecesse alguém contaminado. Felizmente, porque aqui há uma consciencialização coletiva da sociedade, de quando há gripes, de quando há doenças desse género, as pessoas imediatamente usam máscaras, têm todo esse tipo de cuidado de proteção, não só aqueles que estão constipados ou que estão engripados, mas também quem trabalha com eles diretamente, normalmente utiliza para proteger-se a si próprio de não inalar, de não respirar os vírus que as outras pessoas, mesmo que inadvertidamente, possam deitar. E, portanto, como houve algum cuidado desse género, imediatamente se percebeu que haveria que ter todas as cautelas com higiene de mãos, de locais de trabalho, do posto de trabalho, de corrimões, de botões de elevadores, etc., houve imediatamente quase um movimento coletivo das pessoas de ter esse tipo de cuidados, de andar sempre com os álcool gel desinfetante na mão, lavar as mãos constantemente, mesmo sem o governo precisar de alertar e pedir para isso. Quer dizer, o governo também fez, como é evidente, mas ainda antes disso já as pessoas usavam. Eu próprio comecei a usar a máscara antes do governo chegar a dizer para usar a máscara, 2 ou 3 dias antes, porque percebi que a coisa era complicada e já havia várias pessoas a usar e fui lendo alguma coisa que saía e de facto achei que era mais seguro desde logo começar a fazê-lo.
Em Portugal, comparativamente, não foi isso que se passou. A DGS continua a aconselhar a não usar máscara. O governo demorou imenso tempo a decidir a paragem. O governo nunca fez o controle dos aeroportos de quem chega, temperatura, que é um controle básico e simples de fazer, de obrigar a quarentenas quem vinha dos locais mais afetados, como fosse a China num primeiro momento, a Coreia do Sul, se bem que eu julgo que não há voos diretos da Coreia do Sul para Portugal, mas Itália, num segundo momento, que já estava afetada desde meados de fevereiro, pelo menos, e que nunca foi feito nenhum tipo de controle sanitário. Tudo isso aqui foi feito logo desde o princípio, imediatamente. Os casinos todos, os edifícios públicos, etc., aqui em Macau, todos eles têm vários checkpoints de controle de temperatura. Eu, para ir de minha casa, ou melhor, para entrar no edifício do Galaxy, onde eu trabalho, o casino onde eu trabalho, até ao meu local de trabalho, eu tenho que fazer pelo menos 3 checkpoints de controle de temperatura. Isto todos os dias, ainda hoje, Ainda hoje. 2 meses depois, ainda hoje. Ainda hoje temos que usar uma máscara o dia todo, mesmo dentro do escritório, no local de trabalho. Portanto, todo esse tipo de situação, aqui em Macau há uma consciencialização desse tipo de coisas, que aí em Portugal, ou pelo discurso das entidades oficiais, ou por alguma cultura europeia que não é tão dada a esse tipo de coisas, de facto não há esse cuidado. E isso julgo que terá sido um dos motivos do sucesso de Macau em controlar aquela primeira fase da expansão da epidemia, e que aí, infelizmente, não vi acontecer, muito pelo contrário. Eu e uma série de amigos meus e de pessoas daqui de Macau tentamos ao máximo alertar os nossos amigos e as nossas famílias para o que deviam fazer, apesar do que a Direção-Geral de Saúde dizia, apesar do que o Governo dizia, nós tentamos alertá-los para o que aqui tinha sido feito com sucesso e que eles lá se calhar também deveriam seguir tanto quanto lhes fosse possível, como é evidente. Pronto, em alguns casos se calhar com mais sucesso, outros se calhar nem tanto, não sei, vamos ver o que é que vai acontecer, mas estou um bocadinho pessimista com o que se está a passar aí. Acho que nesta situação toda, nesta crise que envolve o mundo, entre a questão cultural dos países vai ter um peso significativo? Pelo menos na parte de contenção do vírus, de evitar a propagação, parece-me claramente que a Ásia tem um espírito, uma cultura diferente de enfrentar este tipo de problemas, talvez porque já o tiveram antes, eventualmente, já houve a SARS há menos de 20 anos atrás e, portanto, muita gente que está hoje aqui presente, está viva, já passou por esse vírus semelhante a este. E, portanto, eventualmente, talvez por isso, mas há de facto uma cultura mais coletiva de enfrentar as coisas e de fazer este tipo de proteção, de pensar no coletivo, isto é, quando eu estou doente não é só a minha saúde que está em causa, é a saúde de todos que me rodeiam, se é uma coisa que possa ser transmissível, como uma gripe, ou neste caso como este vírus, que não é nada de uma gripe, apesar de que algumas pessoas vão dizendo que não é uma gripe, é muito mais uma pneumonia, e uma pneumonia bastante grave. Portanto, julgo que nesse aspecto a Ásia tem alguma vantagem, se calhar, sobre a Europa para poder controlar melhor as coisas. Mas se calhar há países na Europa onde as coisas controlam melhor. Eu julgo que os países do centro da Europa se calhar são um bocadinho mais organizados e são um bocado mais focados nas coisas que têm de ser feitas do que os países, se calhar, do sul da Europa, os países latinos, onde as pessoas são muito mais rebeldes, se calhar, são um bocadinho mais autónomas de alguma forma e mais contestatárias das ordens e, portanto, se calhar há sítios onde as coisas conseguem ser melhor que outras, mas cada cultura é como é, tem as suas vantagens e desvantagens, não é por aí que eu critico. O que eu critico é que às vezes as coisas acontecem porque quem está num momento de liderança às vezes faz toda a diferença. Aquela frase do fracos líderes fazem fracos a forte gente é um bocadinho verdade, de facto.
A Inglaterra de hoje tem uma atitude que se calhar nos tempos de Churchill não tinha, porque o Churchill tinha uma atitude completamente diferente do que tinha o líder anterior ao Churchill, que era um líder muito mais fraco e muito mais, que tentava muito mais ser conciliador, etc. E se calhar o que era preciso na altura era alguém que fosse assertivo e forte e determinado. E portanto às vezes estas coisas fazem toda a diferença. Mesmo aqui em Macau, por exemplo, há poucos anos atrás, há 3 anos atrás aproximadamente, teve um tufão muito forte que destruiu, devastou a cidade de uma forma tremenda. E na altura o governo que estava então em vigor não soube enfrentar e não teve a mesma capacidade que está a ter este novo governo, que só tomou posse em dezembro passado, e que levou logo com esta situação tremenda em cima, mas que está a ter uma capacidade completamente diferente do que teve o governo anterior, que reagiu, enquanto este governo agiu antes das coisas acontecerem. Portanto, não deu tempo para que as coisas ele fizesse o efeito da bola de neve, em que depois já é muito difícil segurar, porque a bola já é tão grande e vai tão depressa que já não se para. E, portanto, às vezes tem a ver com as pessoas que estão à frente de um governo num determinado momento de um país que permitem as coisas, se calhar, serem melhores ou piores, não é? Portanto, é mais por aí, às vezes, que a própria cultura. Temo um bocado ainda, porque pode vir a acontecer ainda em Portugal, porque nós estamos no início. Temo um bocadinho, porque, mais uma vez, toda a gente gosta muito de falar das evidências científicas e que ainda não está provado cientificamente isto ou aquilo, etc. Mas nestas coisas às vezes não há tempo de haver comprovações científicas, porque isto é tudo tão rápido, este vírus dissemina-se tão rápido, que os estudos não se coadunam com o tempo do vírus. O vírus trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não para fazer pontes, nem fins de semana, nem férias. E, portanto, não dá tempo de pensar nisso, só dá tempo de tentar travar as coisas. Ora, o que às vezes acontece em alguns sítios é exatamente esse tipo de situações de tentar encontrar fundamentos científicos para algumas coisas, quando há algumas evidências por outros sítios onde já aconteceram as coisas, como foi neste caso a China, Macau, Hong Kong, Coreia, Japão, os países aqui do sul da Ásia onde as coisas começaram, que aplicaram diferentes técnicas de enfrentar o vírus, umas mais drásticas, outras menos, e começou-se a perceber quais eram os resultados para cada um dos métodos e, portanto, às vezes o empirismo também tem que ser aliado um bocadinho, quer dizer, eu percebo que eu sou um homem, não sou das ciências, sou das artes, sou um arquiteto, mas admiro a ciência e acredito na ciência, mas também acredito que às vezes a ciência não pode ter muito tempo e que às vezes tem de se tentar pelo empirismo e ver se de facto vai confirmar o que a ciência depois mais à frente irá dizer que sim. O caso das máscaras parece-me um caso evidente, onde ao início a Organização Mundial de Saúde dizia que as máscaras não deveriam ser usadas, mas entretanto já mudou de opinião e agora já diz que deveriam ser usadas. O mesmo se passa, por exemplo, com os testes, onde eles ao princípio diziam que não havia necessidade de testar intensivamente e depois, há uma semana e pouco atrás, acabaram por confirmar que precisam testar intensivamente. Eles confirmaram porque viram o que se passou em alguns sítios e cientificamente de facto comprovaram que havia isso, mas isso era quase uma evidência que saltava aos olhos das pessoas de perceber, olhando, analisando os factos na Coreia ou analisando os factos nos vários países onde aqui foi testado intensivamente, que essas coisas de facto resolviam. Portanto, às vezes a ciência é fundamental, mas às vezes é preciso ter uma noção de tentar ir um bocadinho mais longe antes da ciência poder comprovar as coisas, porque o vírus não dá tempo para essas coisas. Se fosse assim, se calhar só daqui a um ano é que se poderia provar algumas coisas e daqui a um ano, entretanto, já tínhamos 60% ou 70% da população mundial ou de vários países, pelo menos, contaminada. E se isso não é grave em países como a Alemanha, onde o sistema de saúde
é muito forte e onde há dinheiro para comprar imediatamente ventiladores para todos e se calhar criar imensas zonas para meter as pessoas que precisam desse tipo de assistência. Se formos para um país do sul da Europa ou se formos para países ainda piores da África, se calhar vão morrer 10 ou 15% ou 20% da população de um país, uma coisa assim do género. Não é preciso se calhar ser velho, não é preciso ter mais de 65 anos para se morrer por causa de ser contaminado pelo vírus. Países como Moçambique, onde há uma enorme taxa de SIDA, onde se calhar há muita gente com sistemas imunitários debilitados, se isto ataca em Moçambique, ou quem diz Moçambique diz África do Sul ou outros países dessa zona, aquilo pode ser uma coisa, uma barbaridade, poderá morrer, sei lá, não sei, mas eu imagino que possa morrer tipo 20, 30% da população de um país por causa de uma coisa destas. Portanto, há coisas que às vezes há que tentar mais do que a ciência às vezes parece dizer, desde que haja algumas provas de que se possa ver de que funciona ou poderá funcionar noutros sítios. O caso mais recente é a questão da limpeza das ruas. É evidente que a limpeza das ruas pode ajudar. Isto é feito aqui na Ásia. E felizmente há vários municípios aí em que as delegações de saúde locais recomendam a limpeza, apesar da Direção-Geral de Saúde Nacional dizer que é contraproducente, ou pelo menos que não vê nenhuma vantagem nisso, uma coisa assim do género. Quer dizer, são coisas que eu não percebo muito bem qual é o problema às vezes em aceitar essas coisas. E acho que são coisas que estão a permitir a maior propagação, um maior contacto social, uma menor proteção de cada pessoa, quer dos que estão infectados que não sabem, quer dos que não estão infectados, quer até dos que estão infectados e sabem que mesmo assim não se protegem. E, portanto, acho que há aí coisas que em Portugal não estão a funcionar bem, de facto, desde o princípio, desde que se começou a falar do problema em janeiro, quando a diretora dizia que nem sequer chegaria a Portugal, que havia muito poucas probabilidades de vir chegar a Portugal e coisas assim do género. O que não era transmissível de humano para humano, quando já havia centenas de infectados, 300, 400, 500 infectados conhecidos na China. Portanto, são coisas que custam muito a perceber, e então nós que estamos à distância em que não podemos fazer muito mais do que ler aquilo que a comunicação social nos faz chegar até nós de alguma forma, custa-nos muito e custa um bocado depois termos passado por uma situação de sucesso no combate aqui em Macau, não é? Portanto, de facto, custa às vezes um bocadinho estas questões. Sente-se muito mais seguro estando em Macau, longe da sua terra natal, do que se estivesse em Portugal? Nunca teve vontade, quando tudo isto se desenrolou, de vir para Portugal? Não tive. Ao princípio, como disse, estava angustiado e assustado, como é evidente, como estávamos todos, mas de alguma forma, conforme os dias iam passando e conforme os casos eram muito pouco, eram poucos e muito pouco propagado de um para o outro, conforme se foi percebendo que não estava a haver transmissão direta de pessoas, de contactos próximos, começamos todos aqui a ficar um pouco mais sossegados, sempre defensivos, sempre preocupados, mas começamos a perceber que de facto aqui estávamos a combater o vírus e estávamos a evitar a disseminação dele, e portanto começamos a ficar sossegados e de repente, após fazermos ou após começarmos aquela quarentena, há um último caso qualquer, que foi transmissão aqui local de pessoa para pessoa, e de repente pararam os casos, e pararam os casos um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, e de repente já íamos nos 40 dias sem casos declarados. E portanto percebemos que nós estávamos, pode não ser o sítio mais seguro do mundo, mas de certeza absoluta que nesta altura, e então especialmente agora outra vez após a elevação das normas de segurança para a entrada de pessoas em Macau, é um dos sítios mais seguros para se poder estar neste momento, não tenho a mais pequena dúvida disso, muito à custa de todas as medidas que o governo aquilo tomou. Como disse, uma primeira fase foi a contenção da propagação do vírus localmente, e após garantir a limpeza
como disse, tivemos 40 dias sem qualquer caso aqui, agora a preocupação é que não se venha a fazer uma importação do vírus, isto é, há muita gente a regressar em Macau nesta altura, nomeadamente estudantes de Portugal e de Inglaterra, onde há uma grande comunidade de estudantes de Macau em Inglaterra, e portanto há muitos estudantes a regressarem a Macau, quer por causa da altura das férias da Páscoa, quer por causa das escolas estarem todas mais ou menos paradas aí pela Europa na parte do combate ao vírus, e o que está a acontecer é que muitos desses estudantes, ou não chega a 1%, mas 0,9% desses estudantes até agora apresentaram-se aqui com vírus. A questão é que o governo rapidamente começou a perceber que havia algumas hipóteses, alguns riscos de alguns estudantes virem para cá com o vírus, ou mesmo até outras pessoas que não são estudantes, pais, etc., que estiveram aí. E então resolveu incrementar as medidas de restrição no acesso a Macau e neste momento qualquer pessoa, qualquer cidadão, incluindo os residentes de Macau, tem que fazer uma quarentena de 14 dias num hotel designado pelo governo para garantir que de facto não tem o vírus. Ainda hoje mais 2 ou 3 pessoas foram acusadas com o vírus, portanto desde que esta situação começou apareceram 15 casos, 25 casos já, então apareceu hoje, vamos no 35, acho eu, ou 32, é assim por aí, portanto 30 e tal casos nesta altura, portanto apareceram 12, 15 casos, 22, 25 casos desde que começou isto, passamos dos 10 para os 30 e tal, mas todos, ou quase todos eles, felizmente detectados no momento da entrada no aeroporto ou da fronteira, através do simples ato de medir a temperatura à pessoa que chegava, que se apresentava com febre e era imediatamente desviado para o hospital, onde faziam os diversos testes e acabaram por comprovar, em alguns casos, a presença do vírus. E noutros casos, durante o período de quarentena em que tem sido detectado. Houve aqui há alguma ampliação local nesta altura, porque houve um período de tempo entre a medida de tornar a quarentena obrigatória para todos e o momento em que começaram a aparecer esses casos. Houve alguns dias em que as pessoas podiam entrar em Macau e fazer a quarentena em casa, voluntariamente. Mas o que se está a perceber é que as pessoas usavam táxis, autocarros para vir para casa, e depois, às vezes, em casa têm contacto com outras pessoas, porque têm filhos, ou porque partilham a casa com mais gente, ou porque a casa tem 2 quartos e um quarto de banho, e portanto têm que partilhar o quarto de banho, mesmo que estejam fechados no seu próprio quarto, mas têm que partilhar o quarto de banho com outras pessoas. E, portanto, há algum receio nesta altura que haja alguma transmissão local, de contacto, de comunidade, e, portanto, estamos todos outra vez um bocadinho apreensivos com isso, mas pronto, confiamos que as medidas que foram sendo tomadas pelo governo estão-nos a proteger grandemente a todos e confiamos que também todas as nossas medidas pessoais de usar o álcool e as máscaras e termos todos os cuidados, sei lá, de usar um papel, em vez de carregar nos botões dos elevadores, usamos os guardanapos de papel, os lenços de papel, e usamos o lenço para carregar e deitamos imediatamente fora o lenço no balde de lixo quando chegamos, ou a casa, ou ao resto do chão, ao lobby de entrada. Portanto, todos os cuidados que nós temos tido nestes tempos para evitar isso, que continuamos a ter, continuamos a manter esses cuidados ativos e esperamos que essa tal contaminação por proximidade que não vai acontecer, mesmo que haja um caso ou outro que não tenha acontecido, dessas pessoas que estão em quarentena domiciliária poderem transmitir eventualmente a uma pessoa da sua própria casa. Vamos a ver como é que as coisas vão correr, mas claramente me sinto muito mais seguro aqui em Macau do que me sinto aí em Portugal. Macau já está a regressar à normalidade, não é? Nunca ficou muito distante da normalidade. Não, inclusive, Macau parou completamente durante 15 dias. Do dia 5 de fevereiro ao dia 19 de fevereiro, Macau parou absolutamente. Estava toda a gente em casa, não havia serviços, não havia casinos, não havia restaurantes. Basicamente,
a única coisa que estava aberta era supermercados, com horário reduzido comparado com o normal, farmácias para poderem atender as pessoas e pouco mais. Havia alguns restaurantes que estavam abertos, mas basicamente só serviam refeições para fora, tanto a parte de mesa estava toda arrumada e não, o governo pediu para não servirem e de facto aqui cumpria-se, com algumas exceções muito ocasionais, e então nessas exceções, no sítio onde antigamente estariam 30 pessoas a comer, hoje, ou nessa altura, estariam, sei lá, 5 ou 6 pessoas, ou assim, portanto distribuíram as mesas muito, tipo uma cadeira por mesa, uma coisa assim do género, e portanto as pessoas tinham de facto de estar afastadas e manter algum distanciamento. Portanto, Macau parou completamente durante 15 dias. Mesmo neste momento as coisas ainda estão a regressar à normalidade aos bocadinhos, porque como parou e fechou as fronteiras, o que aconteceu, e a própria China, que é o principal alimento de turistas para aqui, para Macau, como a China parou a emissão de vistos para as pessoas saírem da China, o que acontece é que os hotéis e os casinos, basicamente, aquela expressão do estão às moscas é quase o que acontece, isto é, vários hotéis encerraram mesmo as atividades, puseram as pessoas em casa, etc., restaurantes também, alguns já abriram, outros ainda não. Alguns dos hotéis que estão a abrir agora estão a abrir exatamente para servir o governo nas tais quarentenas de hotel que estão a fazer. Nesta altura, julgo que estão mais de 1.600 pessoas em quarentena aqui em Macau. Isto é, de estudantes e cidadãos daqui, e trabalhadores blue card, os trabalhadores não residentes, portanto os estrangeiros, que estão aqui em Macau, que chegaram entretanto e que estão todos eles a fazer uma quarentena nesta altura. E portanto as coisas ainda estão a abrir aos bocadinhos e a recomeçar as coisas outra vez aos bocadinhos. Por exemplo, o desporto parou todo na altura, absolutamente todo, quer o desporto de competição, quer o desporto amador, isto é, mesmo os locais onde as pessoas podem fazer manutenção, etc., estava tudo vedado e impedido de fazer desporto normal. Neste momento as pessoas já podem fazer a sua atividade física regular de forma não profissional, mas o desporto de competição continua parado, ainda não há jogos de futebol, ainda não há modalidades handball, basquetebol, o que seja. As escolas continuam ainda paradas, as escolas eram para reabrir mais ou menos nesta altura, finais de março, princípios de abril, mas entretanto com esta vinda desses estudantes todos para cá, no regresso desses estudantes e alguns a trazerem casos, voltaram a adiar outra vez mais algum tempo, portanto julgo que se calhar só lá para maio, finais de abril, assim é que as coisas devem, as escolas devem outra vez reabrir, ainda não, julgo que ainda não há datas oficiais, não tenho bem a certeza. Também não tenho filhos, portanto, daí alguma desinformação nesse aspecto, mas tenho acompanhado porque as notícias vão saindo e, portanto, julgo que ainda não há datas, mas provavelmente as pessoas estão a aguardar que seja mais para o final do mês que vem, tenham adiado isto aproximadamente um mês para dar tempo dessas pessoas voltarem, fazerem as quarentenas e estarem consideradas ok antes de reabrirem as escolas, para não haver o tal período de contágio de comunidade, não é? Mas já se vai vendo os ciclistas, os corredores, nas ruas, já se começa a... Aqui em Macau há vários sítios para fazer desporto, desde pequenas pistas de manutenção em alguns pontos da cidade, até equipamentos de manutenção individual, pequenos aparelhos de ginástica espalhados em alguns parques aqui da cidade. Às vezes pequenos espaçozinhos fazem ali um pequeno parquezinho com umas cadeiras, umas mesas, uns arbustos, umas árvores, e metem lá mais uns aparelhos de manutenção. Tudo isso está livre e vê-se toda a gente a usar normalmente, vê-se as pessoas a irem para as pistas de manutenção correr, já se vê os ciclistas a andarem também na cidade e na zona. Há aqui uma zona entre as ilhas de Taipei e Kuan, onde há uma pista também onde as pessoas costumam andar de bicicleta, etc. E vê-se as pessoas a usarem e a voltar aos seus hábitos normais.
muitas a usar a máscara durante a fase, mesmo a fazerem desporto cá fora, mas vê-se um regresso lento às rotinas e às atividades normais que se tinha. Às vezes limitadas, porque às vezes esses espaços ainda estão limitados no tempo de utilização, de abertura, em vez de estarem abertos até à 1 da manhã ou 2 da manhã, porque aqui é muito normal fazerem desporto a essas horas, devido ao clima que há aqui, de grande umidade e grande temperatura durante o dia, e às vezes só à noite é que as coisas têm um clima suficientemente aprazível para se poder fazer esse desporto, e há muita gente que faz isso, que vem durante a noite praticar esse tipo de desporto. Nesta altura, a maior parte desses sítios ainda estão fechados para essas atividades mais noturnas, mas sim, mas já se começa a perceber que as coisas estão a voltar à normalidade. Os ginásios já estão abertos e a funcionar normalmente outra vez. Portanto, todo esse tipo de situação lentamente está a recuperar, sim. Não sendo um homem ligado ao desporto, a pergunta que se faz hoje em Portugal e na Europa é: para quando é que haverá as competições oficiais? Acredita que esta época, 2019, 2020, ainda vai ter alguma hipótese de se realizar, ou é muito prematuro? Não sei, nem sou especialista, nem conheço a fundo, ou melhor, não consigo predizer a fundo o que é que se vai passar aí na Europa. Mas tenho algumas dúvidas que as épocas possam ser terminadas por uma questão de tempo, isto é uma epidemia que vai demorar algum tempo aí na Europa a ser combatido, julgo que mais do que aqui demorou aqui na Ásia, pelas condições que já discutimos anteriormente, e julgo que tudo isso vai colocar em causa vários contratos de desporto, etc., que normalmente as épocas são para terminar a 30 de junho, pelo menos na maior parte das modalidades em que depois há a paragem de verão. O verão também não tem grandes condições do ponto de vista climatérico, por ser muito calor, muito extremo, também não parece que tenha as condições ideais para se poder realizar algumas competições aí na Europa por esse motivo. Não sei, tenho algumas dúvidas que as coisas vão acontecer, provavelmente acredito que irão encontrar algumas fórmulas ou de encurtar as competições através de play-offs ou de coisas assim no género, onde for possível, e se calhar em algumas nem será possível e terão de ser dadas como terminadas como estão, depois não sei, mas isto é a minha impressão de longe e a tentar predizer o que é que será o futuro da evolução da epidemia aí pela Europa. Se calhar nos países será melhor do que noutros e, portanto, se calhar poderá permitir um regresso mais cedo às competições do que noutros países. Depois também há países que, pelos vistos, estavam a tentar apostar numa... como é que eles chamavam? Numa forma coletiva de fazer, de deixar toda a gente apanhar o vírus para que todos eles se protegessem dessa forma, porque já tinham o vírus. Não sei até que ponto isso funciona, mas se fizerem isso dessa forma, quer dizer, podem continuar as competições porque não há mal nenhum em contaminarem-se uns aos outros. Foi um bocado o que aconteceu em Inglaterra e foi um bocado o que aconteceu em Itália no princípio, onde já se chegou à conclusão que aquele jogo do Milan com a Atalanta com 45 mil pessoas a assistir, foi o precursor quase da epidemia, com a transmissão a milhares de pessoas do vírus nessa altura. Portanto, quer dizer, não sei, cada país é como é e terá as suas formas de analisar a questão, mas no geral eu julgo que as competições não vão ter grande desenvolvimento desta época, penso eu, não sei. Nuno Silva Leal, muito obrigada por este bocadinho. Continuação que tudo corra bem em Macau e em Portugal e na Europa e claro, no mundo sim, inteiro. saúde e sorte é o que nós precisamos, é de muita sorte em todo lado e um bocadinho de saúde e a ver se as coisas correm bem aí em Portugal e não tão bem como em Macau, de certeza, porque de facto em Macau não houve óbitos e houve pouquíssimos infectados,
Macau também é uma cidade pequenina, verdade seja dita, não é? Estamos a falar de um sítio que é do tamanho físico do Porto e que tem a população de 600 mil pessoas, 600 e tal mil pessoas. Mas, apesar de tudo, conseguiu controlar e fazer as coisas e, portanto, as coisas aí de facto nunca serão como aqui, mas pronto, espero que não cheguem nem de longe nem de perto ao que está a passar em Espanha ou em Itália ou mesmo noutros países como a Alemanha, etc. Vamos lá ver se as coisas se controlam um bocadinho, vamos a ver se a população portuguesa de facto cumpre com a quarentena tanto quanto possível, porque é fundamental. O contacto social tem de ser evitado ao máximo, as pessoas têm que evitar sair, têm que se proteger o melhor que puderem do ponto de vista de máscaras, já nem direi luvas, mas pelo menos proteção de mãos do ponto de vista de lavar e de levar com elas frascos ou com água com sabão, ou água oxigenada, ou álcool, ou gel, ou assim, o que puderem arranjar, o que puderem fazer e lavarem frequentemente as mãos após tocarem em vários locais, são coisas que se podem fazer, ter zonas limpas dentro de casa, chegar a casa e não entrar com os sapatos em casa ou pô-los logo na entrada e não andar pelo resto da casa com os sapatos da rua, a própria roupa neste período mais crítico em que há mais gente infectada, se calhar a própria roupa tentar não sentar, não ir para a cama, não sentar no sofá com ela, etc. Tentar trocar a roupa, uma coisa é roupa de rua, outra coisa é roupa de casa, tentar fazer essas pequenas coisas para se proteger, basicamente, tentar proteger ao máximo o seu local, o seu espaço que é casa. E portanto são pequenas coisas que se todos fizerem, se todos levarem isso um bocadinho a sério e de uma forma coletiva, tenho a certeza que vamos ajudar os médicos e os enfermeiros e os administradores dos hospitais a gerir melhor os espaços e os equipamentos que são escassos, como sabemos e como temos visto nas notícias, mas que eles saberão e conseguirão gerir melhor esses recursos que têm, de forma a tentar atender ao máximo de pessoas e não acontecer o que acontece em Espanha, onde as pessoas com mais de 75 anos já não são ligadas a ventiladores, ou em Espanha, ou em Itália, onde andam a decidir qual das pessoas com 50 ou 60 anos é que vão deixar morrer porque não há ventiladores para todos, e portanto eu espero que as coisas aí nunca cheguem a um ponto desses, e tenho a certeza que vamos conseguir controlar as coisas se todos nós, cada um de nós pessoalmente souber cumprir a sua parte, que é fazer o que lhes pedem, é ficar em casa ao máximo de tempo que puderem, evitar ao máximo sair só se tiver de ser, porque tem que ir à farmácia ou porque tem que comprar alguns alimentos, mas quando comprem tentem comprar para o máximo de dias seguidos para não ter que sair todos os dias, exatamente. Então, é tudo que se pede, é tentar uma contenção durante algum tempo, poderá ser 15 dias, poderá ser 3 semanas, tudo depende do sucesso que a coisa tiver. Quanto mais todos se empenharem nisso, menos tempo irá ser preciso fazer isso, como é evidente. Vamos a ver. Espero que corra tudo pelo melhor aí em Portugal com todos.